Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a santa palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Até aqui, meus irmãos, a leitura da Santa Palavra do Senhor. Vamos, mais uma vez, baixar as nossas cabeças e buscar a presença do nosso Deus em oração. Bondoso Deus e eterno Pai, nos achegamos à Tua santa presença com temor, santo tremor, sabendo que o Senhor é fogo consumidor, conhecendo, ó Pai, reconhecendo algo da Tua santidade, mas ao mesmo tempo confessando e nos gloriando naquele novo e vivo caminho aberto através do véu pelo Senhor Jesus Cristo, pela Sua morte e ressurreição. E com ousadia nos achegamos na Tua presença e confiança pelos méritos tão somente do Teu Filho. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelo Teu plano de salvação, por nos amar sendo nós ainda pecadores, por não nos deixar nos nossos pecados e na nossa condenação, na nossa queda, como o Senhor deixou com os anjos que caíram. Mas te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, que a Tua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a Tua fidelidade. Começou agora, Senhor, onde vamos considerar a Tua palavra. São elevadas demais para nós, Senhor, a mensagem que está diante de nós. E pedimos que o Senhor nos capacite com Teu Santo Espírito para compreender as maravilhas da Tua lei, que o Senhor, quem é o expositor por excelência, fale ao nosso coração, abra os nossos olhos para enxergar a glória do Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, mais uma vez choramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, deixe-me fazer uma pergunta. O que é que te traz alegria? Qual é a fonte da sua felicidade? Todos nós temos muitos motivos para termos alegria na vida. Porém, se você pudesse nomear apenas uma única coisa, uma única razão, como motivo da sua alegria, o que seria? Deixe-me fazer também uma outra pergunta. Quais são os obstáculos para a sua alegria? A verdade é que na nossa fraqueza, nenhum de nós vive um estado constante de alegria, não é? Todos nós temos nossos altos e baixos. Todos nós passamos por momentos de infelicidade, de tristeza nessa vida. Existem coisas, muitas coisas, que nos abatem, que nos desanimam, que nos entristecem, que nos desencorajam. Existem muitas coisas que roubam o nosso sono à noite e nos impedem de dormir o sono do justo. Mas se você pudesse nomear apenas uma coisa, qual seria o maior obstáculo para a sua alegria? Meus irmãos, esse tema da alegria é um tema muito importante para nós considerarmos como crentes, porque a alegria é um componente essencial da vida cristã. Se considerarmos várias passagens da palavra de Deus, veremos que faz parte da essência de seguir a Deus, de pertencer ao Senhor Jesus Cristo, a alegria. Veja, por exemplo, no Salmo 34, verso 1 e verso 2, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma,
os humildes o ouvirão e se alegrarão. Semelhantemente, nos profetas, Joel, fazendo menção à profecia ou ao tempo do Pentecoste, onde o Espírito Santo seria dado, ele disse em Joel 2:23, ele fala: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Quando lemos em Atos, no momento do cumprimento dessa profecia de Joel, nós vemos que foi exatamente isso que aconteceu. Depois que o Espírito Santo foi dado no Pentecoste e o povo foi impactado pela mensagem do Senhor Jesus Cristo ressurreto, lemos em Atos 2:46 o seguinte: que o povo diariamente perseverava, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É bem verdade que a tristeza também faz parte da experiência cristã. Existe aquilo que lemos na palavra de Deus, da tristeza segundo Deus. Mas a tristeza não faz parte da essência do reino de Deus. A tristeza é um mal necessário. Seria um intruso por conta da nossa presente condição de pecado. Porque ainda lutamos contra o pecado, porque ainda temos os inimigos das nossas almas nos cercando, porque ainda há muitas tentações, muitos obstáculos para a fé, ainda nos entristecemos, mas a essência do reino de Deus não é essa. Não faz parte a tristeza não faz parte por a sua essência do reino de Deus. Romanos 14:17 diz o que é o reino de Deus. Romanos 14:17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se alguém lhe perguntasse o que é o reino de Deus, essa poderia ser uma resposta. O reino de Deus, a minha experiência de habitar no reino de Deus, debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é uma experiência de grande justiça, de grande paz e de abundante alegria. E meus irmãos, a carta dos Filipenses, talvez mais do que qualquer outra carta do Novo Testamento, é uma das cartas, já temos dito isso aqui, que mais trata do aspecto da alegria cristã. Vemos aqui o apóstolo Paulo a todo momento falando da alegria cristã e de que maneira essa alegria deve ser encarada. Aquelas duas perguntas que fizemos no início: o que traz alegria a você e quais são os obstáculos da alegria, são respondidas não só nessa carta, mas eu creio especialmente na passagem que está diante de nós. Filipenses 3:1-3. Assim, meus irmãos, queremos considerar, com a ajuda do Senhor, essa passagem sobre o seguinte tema: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E, meus irmãos, a primeira coisa que queremos considerar, quais são os obstáculos para a alegria cristã. Obviamente, para o crente, a alegria dele está no Senhor. A alegria dele é de pertencer ao Senhor Jesus Cristo, e vamos ver isso mais à frente. Mas seguindo a ordem dos versículos, a primeira coisa que queremos considerar então é isso: quais são os obstáculos para a alegria cristã? A primeira coisa que vemos, na verdade, o apóstolo falar é quais não são os obstáculos para a vida cristã. O apóstolo, meus irmãos, até esse momento, tem feito várias referências à alegria que ele sente, a alegria que os filipenses devem sentir em relação às circunstâncias, e vemos uma abordagem completamente diferente do mundo. Vemos no apóstolo Paulo uma postura otimista, uma postura feliz, uma postura alegre diante das mais adversas circunstâncias da vida. Quando o apóstolo lembra e ora pelos filipenses,
no capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. A orar pela igreja, pelas dificuldades da igreja, ele não lembra com pesar, mas lembra, ele diz, com alegria. Quando o apóstolo Paulo relata a sua prisão em Roma, e toda a dificuldade que ele estava passando ali, ele diz no verso 12 do capítulo 1, quero, irmãos, ainda cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes de ser motivo de tristeza, podemos deduzir, tem sido motivo de alegria, porque tem contribuído para o progresso do evangelho. Minhas cadeias, prisão, não são motivos de tristeza para mim. Não são verdadeiros obstáculos para a minha alegria. O evangelho tem avançado. Quando o apóstolo Paulo descreve a existência de pregadores insinceros, trabalhadores invejosos que, apesar da sua inveja e da sua insinceridade, estavam pregando Cristo com uma certa ortodoxia, diz o apóstolo Paulo no verso 28 e 29 do capítulo 1, digo no verso 18, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Mais adiante, quando o apóstolo Paulo reconhece a existência de muitos adversários que perseguiam a igreja do Senhor Jesus Cristo, que perseguiam os filipenses, ora, ele fala, isso não é motivo de tristeza, verso 28 e 29 do capítulo 1, mas é motivo de alegria, porque é uma graça que recebemos, não só crer em Cristo, mas também padecer por Ele. É uma graça imerecida, é um presente de Deus sofrer por esse nome. Adversários não são obstáculos para a alegria cristã. Quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, ainda assim contempla a sua própria morte, a possibilidade de ser executado, de ter a sua cabeça separada do seu corpo, a serviço do reino de Deus, no verso 17 do capítulo 2, ele diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, como sacrifício e serviço da vossa fé, ainda assim, diz Paulo, alegro-me com todos vós e me congratulo. A morte não me assusta. A morte não rouba a minha alegria e nem rouba o meu sono. Antes, para mim é motivo de alegria, porque como ele disse no verso 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Epafrodito chegou à beira da morte, se recuperou e foi enviado de volta para a igreja de Filipos, vimos na nossa última exposição, no verso 29 e 30, o apóstolo Paulo instrui a igreja dos filipenses para receber Epafrodito no Senhor com toda alegria e honrar a homens como esses, que se dispuseram a dar a própria vida pelo serviço do Senhor. Meus irmãos, quando consideramos todas essas passagens juntas, a impressão que temos é que nada pode abalar a alegria do apóstolo Paulo de viver para Cristo. De que não existe nenhum obstáculo justificável que fosse capaz de tirar o seu sono, que fosse capaz de roubar a sua alegria de viver e pertencer a Cristo. E então, no capítulo 3, no verso 1, resumindo tudo isso que ele já disse, ele fala, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E ele diz isso na forma de um mandamento. O que ele está dizendo aqui não é uma mera sugestão, não é um mero conselho, não é um mero discurso motivacional. O que o apóstolo Paulo fala aqui é um imperativo, é uma ordem. Alegrai-vos no Senhor. Quanto ao mais, o que eu poderia mais mencionar como um obstáculo? O que poderia mais ser uma barreira para a sua alegria cristã? Nada, diz o apóstolo Paulo. Nenhuma circunstância externa, nenhum adversário, nada poderá me demover da firmeza que tenho no Senhor Jesus Cristo.
Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo, ou se alegrar no Senhor para sempre, ou ter prazer no Senhor. Você foi criado para esse fim. Você foi recriado no Senhor Jesus Cristo muito mais para esse fim, de glorificá-lo e de gozar no Senhor, de ter o seu prazer e a sua alegria no Senhor. O profeta Isaías, falando da conversão, de ser transformado pelo Senhor, ele descreve a conversão como sendo uma transformação da tristeza para a alegria. Acompanhe comigo, Isaías 61, verso 1 a 3, ele diz assim, Isaías 61, 1 a 3, o profeta fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre em Sião os que estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você tem experimentado essa alegria no Senhor Jesus? Essa é a essência do reino de Deus. Nada, meus irmãos, externo a nós pode ofuscar esse privilégio que temos. Prisões, Paulo. Se eu for encarcerado pelo nome de Cristo, eu não tenho direito de ser triste? Não, irmão. A prisão não deve roubar a sua alegria. Mas perseguições, Paulo. Quando o mundo se levanta contra mim, quando meus familiares brigam e lutam e se opõem à fé que eu professo. Não, meu irmão, você não compreendeu ainda. Você ainda não compreendeu o privilégio que tem no Senhor. O privilégio que tem de sofrer por Cristo. As perseguições não devem roubar a sua alegria. Mas, Paulo, e se o inferno tocar na minha carne, me trouxer as doenças, e minha própria vida ficar ameaçada, ou a vida dos meus queridos, então eu não tenho direito de sofrer. Então eu não tenho direito de ter a minha tristeza e minha alegria no Senhor abalada. Não, meu irmão, diz o apóstolo Paulo. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Nem mesmo a morte roubará a nossa alegria. A morte para nós é fonte de lucro. Portanto, meus irmãos, não há desculpa. Não há desculpa para o desânimo. Eu lhe pergunto o que está lhe abatendo. O que lhe impede de obedecer a esse mandamento do Senhor, de se alegrar na presença dEle? São as circunstâncias? As circunstâncias são adversas? Sempre são. Sempre serão. O Senhor Jesus disse que todo que deseja viver piedosamente será perseguido. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dificuldades sempre terão. Mas quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. O Senhor aqui, não tenha nenhuma dúvida, o apóstolo está falando do Senhor Jesus Cristo. Logo, no capítulo 2, ele diz que o Senhor Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? O nome de Senhor dos Exércitos. Esse é o seu nome. Verso 11 do capítulo 2, ele fala que toda língua irá confessar que Jesus Cristo é Senhor. De modo que alegrar no Senhor é alegrar-se no Senhor Jesus Cristo. O que é que o Senhor Jesus Cristo não é para você? O que é que o Senhor Jesus Cristo não tem lhe dado? Em que Ele está em falta para com você, para lhe roubar da alegria? Meus irmãos, não há nenhum obstáculo externo justificável que nos roube a alegria cristã.
Porém, nem tudo são flores. Existem alguns obstáculos, sim. A verdade é que existem alguns. E o apóstolo Paulo, aqui na nossa segunda consideração, ele faz menção de alguns possíveis obstáculos, a partir do verso 2. Ele diz, com todas as letras, de forma bem enfática, no verso 2, ele fala: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. É como se o apóstolo tivesse dito: alegrai-vos sempre no Senhor, mas tome cuidado, presta atenção. Existe algo rodeando a nós que pode ir a tentar fazer ruir toda a nossa alegria, toda a nossa satisfação no Senhor. Esses são os cães. Meus irmãos, dizer que as circunstâncias externas não são obstáculos para a nossa alegria no Senhor não quer dizer que não existe nenhum obstáculo. Existem alguns. Vamos ser francos. A verdade é que existem alguns. O pecado é um deles. O pecado, meus irmãos, nos impede em uma certa medida de gozar plenamente da alegria cristã. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele fala isso. No capítulo 2, verso 2, quando ele faz referência à desunião na igreja, a falta de unidade naquela igreja dos Filipos, ele fala: completai a minha alegria. Em outras palavras, a minha alegria não é plena enquanto a igreja estiver desunida, enquanto existir pecado grave, atrapalhando a comunhão no corpo de Cristo. O pecado é um obstáculo. Mas aqui no capítulo 3, verso 2, meus irmãos, o apóstolo apresenta talvez o maior de todos os obstáculos para a alegria cristã. Se pudéssemos nomear um obstáculo para a nossa alegria cristã, respondendo à pergunta que fizemos na introdução, estaria aqui nesse versículo. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Meus irmãos, o maior obstáculo para a vida cristã não é nada que pode acontecer ao nosso corpo, nada externo a nós. O maior obstáculo para o exercício pleno da vida cristã e para gozarmos da vida cristã como todo, justiça, paz e alegria no reino de Deus, são o que chamamos de heresias destruidoras que atacam o cerne da mensagem cristã. Heresias destruidoras que atacam o cerne da mensagem cristã, e é sobre isso que o apóstolo Paulo trata aqui no verso 2. Meus irmãos, tais ensinos constituem um tal perigo para o cristianismo que Paulo adverte em termos contundentes, claríssimos. No final do verso 1, o apóstolo Paulo faz menção àquilo que ele estava para dizer, falando que ele precisa se repetir. Ele diz no final do verso 1, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Eu lhe dei uma advertência já com respeito a esse perigo. Não sabemos quando, se foi nessa mesma carta, de forma sutil, se foi em alguma outra carta que não conhecemos, ou se foi pessoalmente, mas o apóstolo Paulo já havia alertado os filipenses daquele perigo, mas ele diz, eu preciso alertar novamente. Por favor, não se enfade com minha repetição. Não fique cansado de eu estar falando as mesmas coisas, porque isso é para a sua segurança. Eu quero assegurar que vocês vão viver a vida cristã plenamente, que vocês vão poder gozar e obedecer esse mandamento de se alegrar no Senhor. Por isso, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. É como uma mãe que não diz apenas uma só vez a advertência para os perigos que podem estar ao redor do seu filho. A mãe repete as advertências várias vezes, porque ela sabe do perigo. Ela sabe das consequências que aquilo pode acontecer, vir sobre o seu filho, o qual ela ama. Então, às vezes, ela repete, para que você entenda
Entre na sua cabeça de uma vez por todas que existem perigos. Então o apóstolo Paulo fala, e ele já disse em outras cartas, e diz aqui mais uma vez, cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Esse é o maior inimigo, meus irmãos, o maior obstáculo para vivermos a nossa vida cristã. E o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Meus irmãos, a cautela que o apóstolo Paulo exorta à igreja dos Filipenses e a nós também, é com respeito à heresia dos judaizantes. No contexto era esse. Haviam aqueles crentes judeus que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, que creram na mensagem da cruz, que abraçaram o evangelho, que professaram que o Senhor Jesus Cristo era de fato o Messias esperado, e se ajuntaram à igreja, abandonaram a sinagoga, se ajuntaram aos irmãos cristãos, porém exigiam que se mantivesse a prática da circuncisão, inclusive sobre os gentios, dizendo que se eles não circuncidassem, então não poderiam ser salvos. Precisavam obedecer. Precisavam ser obedientes a essas práticas para que tivessem a possibilidade da salvação. Na raiz do problema ou da proposta judaizante está a proposta do legalismo, que é a ideia de acrescentar conscientemente ou inconscientemente algo à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo para que sejamos salvos, ou para que tenhamos aceitação com Deus, ou para que possamos gozar de alegria na presença dEle, ou para que possamos gozar de uma certeza da salvação. Mas o apóstolo Paulo claramente reconhece que tais propostas detraem da mensagem da cruz, detraem de Cristo e, portanto, não devem ser toleradas. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo tratou desse erro com muita clareza, com muita firmeza, sem nenhuma paciência, sem deixar margem para que esse erro coexistisse na igreja. E ele diz no capítulo 5 de Gálatas, no verso 2, ele diz o seguinte: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, e de que Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Esses eram homens que tinham abraçado a Cristo, não me entendam mal. Eram homens que certamente estariam aqui conosco. Não estariam no mundo, mas estariam aqui. Provavelmente eram os mais zelosos. Pelo que conhecemos dos judaizantes, pelo que conhecemos dos fariseus, eles, na sua prática, eles eram exercitados na disciplina e no zelo. Isso era muito bom. Eram homens zelosos, estariam aqui, talvez o primeiro a chegar, o último a sair. Mas se acrescentavam algo à obra de Cristo. Acrescentavam a sua circuncisão. Acrescentavam o seu mérito, a sua performance, para se considerar aceito na presença de Deus. E por isso o apóstolo Paulo fala, você não pode acrescentar nada a Cristo. Se você acrescenta algo a Cristo, por mais que você professe crer no Senhor Jesus Cristo, por mais que você diga que Cristo é o seu Senhor, por mais que você diga que Ele é seu Messias, que sua confiança está nele, se sua confiança está também em outro lugar, da graça decaístes. Esse é o problema do legalismo. E, meus irmãos, Paulo não tolera esse erro. Meus irmãos, o apóstolo Paulo era um homem tolerante. Ele era um homem paciente com a igreja, com os fracos na fé. Quando vemos ele escrevendo aos Coríntios, uma igreja difícil, uma igreja problemática, cheia de pecado, nós vemos, em certa medida, a paciência do apóstolo, tratando daquela igreja com firmeza, mas falando, reconhecendo que eram crentes no Senhor, a igreja do Deus vivo, que deveria se arrepender dos seus pecados, sim, mas ele trata como ovelhas do Senhor.
E por isso vemos uma paciência no apóstolo Paulo. Tal era a paciência do apóstolo Paulo que a própria igreja de Coríntio achava que ele era um homem fraco. Eles disseram, suas cartas são fortes, mas sua presença é fraquinha. Por causa da paciência dele. Ele era como o Senhor Jesus Cristo, um homem manso. Não ouvia gritaria, certamente não levantava o dedo na cara de ninguém. Era um homem manso, gentil. Mas quando esse era o problema, quando o problema era o legalismo, que atacava o cerne da mensagem cristã, então o apóstolo Paulo se transformava em um outro homem. Então ele pegava a espada e não ficava apenas na defensiva, mas partia para o ataque. E ele chama, meus irmãos, aqueles homens de cães. Acautelai-vos dos cães. Meus irmãos, os cães naquele tempo não tinham aquela mesma conotação que tem hoje. Hoje pensamos dos cães como o melhor amigo do homem. Aquele animalzinho de estimação querido e que temos um certo carinho, empatia pelos animais. Naquele tempo os cães eram os animais que representavam aquilo que é desprezível. Andavam em grupos pelas cidades, comendo lixo, espalhando doença, atacando pessoas, vomitando e comendo o seu próprio vômito. Os cães talvez eram aquilo que hoje identificamos como os ratos. Algo nojento, algo desprezível. E os judeus chamavam os gentios de cães. Tal era o desprezo que eles tinham pelos incircuncisos, que eles chamavam os judeus de cães. Pessoas imundas e profanas. Mas o apóstolo Paulo, então, meus irmãos, não mede palavras. Ele diz, vocês são os cães. Vocês que carregam uma mensagem que tenta apunhalar o coração da mensagem do evangelho, vocês são desprezíveis. Cães. Espalham doenças, atacam pessoas, comem lixo, comem carcaça, espalham os seus vermes por aí. Era uma ofensa chamar alguém de cão. E não pense que essa pessoa tinha a aparência de um cão. Talvez uma aparência de um homem dócil, zeloso na igreja, diligente. Mas o apóstolo Paulo chama de cães. Mais do que isso, ele chama de trabalhadores ou maus obreiros. Acautelai-vos dos maus obreiros. E, meus irmãos, não tenha dúvida, esses eram homens zelosos, dispostos a trabalhar. Eram trabalhadores. O Senhor Jesus diz a respeito dos fariseus e dessa atitude farisaica e legalista, que eles não contam medida ou não medem esforços para fazer um prosélito. Rodeiam o mar e a terra para fazer um convertido. Trabalhadores, não eram preguiçosos de modo nenhum, não eram pessoas que você tem que empurrar para trabalhar, eram ativos na comunidade. Mas não era aquilo que ele pôde dizer de Epafrodito, meu cooperador, trabalha comigo. Não, ele diz, eles trabalham, mas trabalham para o mal, produzem o que é mal, o resultado das suas obras, por mais zeloso, por mais dedicado, por mais bem intencionado que seja, produz o mal, pois ataca o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, meus irmãos, então dá o último golpe. E fala, cautelai-vos da falsa circuncisão. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, como costumamos falar na nossa linguagem coloquial, apelou. O apóstolo Paulo tocou no que é mais precioso para aqueles homens. A palavra aqui traduzida por falsa circuncisão é uma palavra só, mas que o sentido literal quer dizer mutilação. Acautelai-vos da mutilação. Na palavra no grego, é uma palavra que soa muito com circuncisão. Então o apóstolo Paulo aqui faz um trocadilho. O que vocês fazem não é circuncisão. O que vocês fazem, na verdade, é mutilação. Vocês se cortam, se mutilam. E a mutilação era uma prática condenada. Era uma prática pagã. E dizer que aquilo que eles fazem com zelo
para agradar a Deus, na mente deles, em obediência ao Senhor, é na verdade mutilação. Essa é a maior das ofensas. O apóstolo Paulo então diz: esteja vigilante, porque a obediência deles não é obediência. A circuncisão deles é sem compreensão de que todo aquele rito esteve em Cristo consumado. Eles não entendem. São zelosos, mas diz Paulo, porém sem entendimento. Não compreendem. Não têm compreensão da mensagem da cruz. Não compreendem o que é a graça do Senhor Jesus Cristo. E querem comprar para com Deus a aceitação. O apóstolo Paulo fala triplamente: acautelai-vos desses cães. Acautelai-vos, prestai atenção. Esteja com os olhos abertos para identificar os maus obreiros. Acautelai-vos da mutilação. Não deixe se enganar por esses homens. Não seja tolerante para com isso. Há muitas coisas na igreja, meus irmãos, que temos que tolerar. Nós todos estamos num processo de santificação progressivo. Todos temos obstáculos, dificuldades e temos que suportar uns aos outros, caminhar com as nossas fraquezas, tolerar muitas coisas. Na esperança de que Deus nos conceda o arrependimento e vamos nos santificando e vamos crescendo gradativamente, vamos nos ajudando, encorajando com paciência. Mas quando a mensagem é o evangelho, não há tolerância. Quando a mensagem ataca, é uma heresia destruidora, não há tolerância. Falando aos Gálatas, onde o apóstolo Paulo trata desse assunto largamente, no capítulo 5, verso 9, o apóstolo Paulo diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento além da intolerância para com esse tipo de problema. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, não me interessa, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, diz Paulo, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Ele diz: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Eles gostam de se cortar, achando que agradam a Deus por isso. Tomara que eles se mutilassem de vez. A palavra aqui em Gálatas para mutilar, literalmente quer dizer se castrem. Tomara que eles se castrassem. Aqueles que vos incitam à rebeldia. Que vos incitam a dividir a glória da cruz com outra coisa. Penso eu que o apóstolo Paulo disse isso para que eles não se reproduzissem. O castrado não pode se reproduzir. Não pode reproduzir as suas ideias, as suas heresias destruidoras, para desfazer o escândalo da cruz. Logo, não há tolerância para aquele que ataca o evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que esses são como Satanás, que se transformam em anjo de luz. A mensagem, meus irmãos, não se confunda. Soa piedosa, soa divina, soa como de um anjo de luz, mas é meramente Satanás transvestido de um anjo de luz. Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se transformam em apóstolos de Cristo. Será que Paulo está exagerando, meus irmãos? Será que Paulo está exagerando? Ele não está exagerando. O que está em jogo é o cerne da nossa mensagem. Se o escândalo da cruz for desfeito, que alegria resta para nós? Se a mensagem da cruz, e ela tão somente, perde o seu poder, qual é a base que temos para nos alegrar no Senhor? A sua alegria não é no Senhor. A sua alegria é na sua circuncisão. É no seu legalismo. É na sua postura de querer ter aceitação com Deus pelaquilo que você faz. Esse é um verdadeiro obstáculo. E devemos estar atentos. Você está atento para com isso? Especialmente no seu próprio coração? Todos nós, meus irmãos, temos a semente do legalismo no nosso coração. Todos nós, por natureza, queremos
merecer algo. Queremos que Deus perceba o nosso esforço e nos parabenize. E nos considere aceitáveis, dignos. Você tem cautela para com esse problema? Os presbíteros, aqueles que estão investidos de autoridade, devem se acautelar desses cães e falsos obreiros e falsa circuncisão na congregação, mas cada membro deve procurar no seu próprio coração se a semente do legalismo não está ali. E como é que o apóstolo Paulo então descreve qual é a verdadeira circuncisão? Por último, está aqui no verso 3. Ele não só nos dá um mandamento no verso 1 para nos alegrarmos no Senhor, não só expõe os obstáculos ou o obstáculo para a verdadeira alegria no verso 2, mas então ele nos diz qual é a base, a essência da vida cristã, ou da alegria cristã, está aqui no verso 3. Ele diz, porque nós é que somos a circuncisão. Quem? Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Quando o apóstolo Paulo diz, nós é que somos a circuncisão, ele está dizendo, nós, na verdade, circunciso ou não na carne, é que somos a verdadeira circuncisão. Isto é que temos as verdadeiras marcas de pertencer ao povo de Deus. Meus irmãos, a circuncisão no Antigo Testamento tinha essa função. Identificava aquele que pertencia ao povo de Deus. Esse era o selo de que você estava debaixo do pacto, de uma aliança com o Senhor. Que você pertencia a Deus mais que ao Cristo vir, Cristo morrer na cruz. Aquele símbolo foi desfeito, perdeu a sua significação por causa do sangue, não deve ser mais derramado. Cristo já derramou o sangue, não deve haver mais derramamento de sangue em circuncisão. Aquele símbolo foi desfeito, agora temos o batismo que representa, mas Paulo aqui usa então na sua significação teológica dizendo, nós é que temos as marcas de pertencermos ao povo de Deus, nós estamos em aliança com Deus, não eles. Escrevendo aos Romanos, ele fala disso de forma mais clara, ele fala no capítulo 2, verso 28, em Romanos. Ele diz, porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão, a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Nós somos circuncidados no coração. Os profetas já falavam sobre isso. Mesmo no Antigo Testamento. Que o sinal da circuncisão na carne deveria ser uma realidade externa que encontra em contrapartida uma realidade interna. Os profetas muitas vezes falaram que devemos circuncidar o nosso coração. Isto é, devemos estar verdadeiramente em aliança com Deus, por fé e arrependimento. Então o apóstolo Paulo descreve quais são essas marcas. Meus irmãos, é muito importante isso. Na palavra de Deus, nós vemos dois temas sendo tratados o tempo todo. Quando você estiver lendo a sua palavra, veja se isso de fato não vem de forma recorrente. O primeiro é a exposição do Evangelho. O que é o Evangelho? Isso está escrito abundantemente na palavra. De muitas vezes. Por tipos, por símbolos, por profecias, por ensinos claros, parábolas, ilustrações. O Evangelho está sempre sendo ensinado. O que é o Evangelho? O que são as boas novas de Cristo Jesus? Mas juntamente com isso, nós vemos sempre a palavra falando quais são as características daqueles que verdadeiramente abraçaram o Evangelho. Há o hipócrita. Há aquele que pensa que abraçou o Evangelho, mas que está enganado. Que pensa que é circuncisão, mas que não é. Que pensa que está em aliança com Deus, mas não está. Um puritano, Matthew Maid, escreveu um livro chamado Quase Cristão. Nesse livro, ele descreve pelo menos 20 características que alguém pode ter e ainda não ser cristão. Não ser verdadeira circuncisão, ele fala, e é espantoso considerar essa lista. Ele diz que um homem pode ter muito conhecimento a respeito de Cristo, mas ainda assim
ser apenas um quase cristão. Um homem pode ser eminente em dons espirituais e ainda assim ser meramente um quase cristão. Um homem pode ter uma profissão de religião impressionante, ser abundante nos exercícios externos da piedade e ainda assim ser quase um cristão. Um homem pode se opor ao pecado e ser quase um cristão. Um homem pode odiar o pecado, diz o puritano, e ser quase um cristão. Um homem pode fazer votos solenes, promessas, ter um propósito forte e uma resolução contra viver no pecado e ainda assim ele diz ser quase um cristão. Um homem pode manter um combate constante contra o pecado e ainda assim ser quase um cristão. Ele pode ser membro de uma igreja cristã e ser quase um cristão. Ele pode ter a esperança dos céus no seu coração e ainda assim ser quase um cristão. Pode ser zeloso, pode ser abundante na oração, pode sofrer por Cristo, pode ser chamado para o ministério e responder àquele chamado. Ele pode ter o Espírito, mas resistir ao Espírito e ser quase um cristão. O puritano chega a dizer que ele pode ter algum tipo de fé, mas não ter a fé salvífica. Ter apenas uma fé temporária impressionada por Cristo, emotiva, e ainda assim ser quase um cristão. Ele pode amar o povo de Deus, ele pode obedecer aos mandamentos, ele pode ter alguma medida de santificação externa, visível perante os nossos olhos, e ainda assim ser quase um cristão. Se nós apenas lêssemos as características, nós iríamos pensar que essas são as características de um cristão. Alguém que tem conhecimento, que luta contra o pecado, que tem fé, que faz votos solenes, que é abundante na oração, que sofre por Cristo. Mas ele diz, podemos ter essas coisas, ter todas essas coisas e ser quase um cristão. Mas o que é então ser um cristão? O apóstolo Paulo define claramente aqui nessa passagem. Se você quiser, marque na sua Bíblia esse versículo. Filipenses 3:3. O que é um crente no Senhor Jesus Cristo? O que é alguém que é um verdadeiro cristão? Quais são as marcas de alguém que de fato nasceu de novo, que pertence, está em verdadeira aliança com Deus? Está aqui no verso 3. Nós é que pertencemos ao povo de Deus, nós é que somos a circuncisão. Quem? Ele dá aqui 3 características. Quero considerar com os irmãos rapidamente. Primeiro ele diz, nós somos a verdadeira circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Adoramos a Deus no Espírito. O que isso quer dizer? Meus irmãos, a palavra aqui por adoração não quer dizer propriamente culto solene, como estamos agora envolvidos. Diz respeito a toda a vida de serviço a Deus. Ele quer dizer que nós, que somos a verdadeira circuncisão, temos toda a nossa vida perante Deus, na força do Espírito Santo. Nós não servimos a Deus na carne, nós não servimos a Deus da força das nossas obras, mas o nosso serviço a Deus é no Espírito Santo. E vemos isso pelos frutos do Espírito. Vemos que o que sai do nosso serviço não é meramente uma conformidade externa às demandas da religião, como circuncisão, batismo, dar dízimo, frequentar os cultos, ou seja lá o que for, mas é sobretudo e acima de tudo e na raiz de tudo, é produzir o fruto do Espírito. Que fruto é esse? Gálatas 5, mesma passagem, mesmo livro que trata sobre o erro dos judaizantes. Gálatas 5, o apóstolo Paulo fala que o fruto do Espírito qual é? Amor. Alegria, paz, alegria de novo aqui, ó, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, diz o apóstolo Paulo, não há lei. O fruto do seu serviço a Deus abunda nessas coisas aqui, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Se não, diz Paulo, cão, falso trabalhador, mau obreiro, falsa circuncisão, mutilação. O que você está fazendo ao vir à igreja com toda regularidade, ao exercer os seus deveres religiosos, é meramente, diz o apóstolo Paulo, se mutilar. Você está se mutilando, porque você não adora a Deus no Espírito. Você não tem o Espírito Santo de Deus. Você se examina se comparando ao mundo. Eu não frequento bares, eu abandonei a imoralidade, a minha vida é diferente
do pessoal do mundo, abandonei certos vícios, logo eu devo ser crente, não é? Não necessariamente. Talvez seja apenas quase um cristão, como diz o puritano. Talvez você se compare com os irmãos da igreja. Talvez você se compare ou se analise observando de que maneira você observa as práticas religiosas. Todas essas são coisas muito boas, mas você pode ter todas elas e ser quase um cristão. Mas onde está o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você serve a Deus no Espírito ou na carne? O apóstolo Paulo, meus irmãos, destaca aqui no próxima característica o principal fruto do Espírito. Ele diz: nós que somos a verdadeira circuncisão, nós somos os que adoramos a Deus no Espírito, mas também nós somos os que nos gloriamos em Cristo Jesus. Esse é o principal fruto do Espírito. A função do Espírito, nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui várias vezes, é nos levar até o Senhor Jesus. É nos apresentar a Cristo. Ele é o amigo do noivo, o Espírito Santo, que pega a alma do crente e o leva até o Senhor Jesus Cristo e o apresenta como o mais precioso do que 10.000. Esse é o principal fruto, de modo que aquele que é a verdadeira circuncisão se gloria tão somente no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o seu orgulho, é a sua confiança. Dizer que nos gloriamos em Cristo quer dizer que temos a nossa total confiança nele e nada mais. Não procuramos diversificar a nossa glória. A nossa glória está concentrada única e exclusivamente, sem tirar nem pôr, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No mundo da economia, é dito que um bom princípio na hora de investir os seus recursos é o princípio da diversificação. Você deve pegar os seus recursos e diversificar. Você deve investir em imóveis, investir no fundo de algum fundo de ação, e investir no negócio, diversificar. Se um não der certo, você não perde tudo. Esse é o princípio. Mas na vida espiritual, o princípio é o contrário. É o princípio não da diversificação, mas o princípio da concentração absoluta. Aqueles que são verdadeira circuncisão investem tudo o que têm, sem nem guardar um centavo para si, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Colocam tudo nele. Ele é a minha glória. Ele é a minha esperança. Ele é a minha vida. Ele é meu tudo. Sem Cristo estou perdido. Não tenho nem sequer uma gota de esperança. Para o judeu, isso é ofensa, diz Paulo. É uma ofensa dizer isso. E todo o meu esforço. Para o gentio, isso é loucura. Renegar a minha própria sabedoria? Renegar tudo aquilo que eu tenho feito? As minhas boas obras? Para depositar tudo em Cristo? Loucura. Para o legalista, isso é libertinagem. Como? De modo nenhum. Eu tenho que cumprir as minhas obrigações? Como é que eu vou confiar em tudo? E se eu não cumprir as minhas obrigações, como é que eu fico? Não tenho base nenhuma. Mas para o que se salva, diz o apóstolo Paulo, isso é o poder de Deus. É o poder de Deus, a salvação para todo aquele que nele crê. Aquele que confia no Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo acrescenta: e não confia na carne, para não ficar dúvidas do que ele está falando. Você confia plenamente no Senhor Jesus Cristo, mas não confia na carne. Isso quer dizer que você não confia nem uma gota naquilo que você faz. Tudo aquilo que você faz, você joga na lata do lixo. Porque você sabe que não tem valor algum de aceitação na presença de Deus. É verdade que as nossas boas obras glorificam a Deus, que traz alegria ao Senhor, que o Senhor nos quer ver santificado, mas não tem valor nenhum para a nossa glória. Alguém pode dizer: mas onde ficam as minhas obrigações? Eu não tenho obrigações? Claro que tem. Claro que deve se santificar. Talvez você me pergunte: eu não devo orar? Claro que deve. Mas você não se gloria na sua oração. A sua oração não é sua confiança. Dê a quantidade da sua oração, dê a intensidade da sua oração, dê a qualidade da sua oração. Você deve aumentar tudo isso. Mas você não confia nessas coisas. Eu não devo dizimar? Claro que deve. Mas você não se gloria nas suas contribuições. Eu não devo ser reverente no culto? Claro. Mas você não se gloria nisso.
Você deve amar os irmãos? É claro que deve. Mas você não se gloria em nada dessas coisas. Eu não devo me santificar. Você deve se santificar. Mas a sua glória não está na sua santificação. A sua glória está tão somente no Senhor Jesus Cristo e este crucificado. Os verdadeiros circuncisos, meus irmãos, não confiam na carne. Não confiam em si mesmos. Mas confiam tão somente no Senhor Jesus Cristo, que é a sua glória e a sua esperança. Jeremias capítulo 9 deixa isso muito claro. Jeremias capítulo 9, verso 23, nós lemos assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. E aqui eu acrescento, e nem o piedoso na sua piedade, e nem o zeloso no seu zelo, e nem o dedicado na sua dedicação. Mas o que se gloriar, diz o profeta, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Ele se agrada quando você confia nele, tão somente. Ele quer que você já saiba, obviamente. Ele quer que você cresça, que você seja forte, mas a sua glória está em Cristo. Ele pergunta, a sua glória está unicamente, tão somente, exclusivamente, 100% na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Talvez você me pergunte, como eu posso saber? Como eu posso discernir no meu coração? Se não há traços de legalismo no meu coração que eu ainda não discerni. Às vezes o legalismo ele se apresenta com todas as suas garras e é fácil perceber. Às vezes é sutil. E às vezes nós mesmos não percebemos que temos a tendência legalista. Então como podemos perceber, meus irmãos? A resposta está aqui. Onde está a sua alegria quando você pensa na sua vida espiritual? Sobretudo, a sua alegria está no Senhor Jesus Cristo? No que Ele fez? Qual é o pilar da sua satisfação? É a carne? Ou está em Cristo tão somente? Não pode ser os dois. Não pode ser os dois. A nossa satisfação está tão somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, muitos aqui não experimentam certeza da salvação, porque ainda confiam na carne. Porque não olharam para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não prosseguem olhando firmemente para Ele. Devemos nos autoexaminar. Mas um puritano, certa vez, ele disse que cada vez que olharmos para nós mesmos em autoexame, devemos olhar 10 vezes mais para Cristo. Toda vez que olhamos para nós, não encontramos plenamente motivos para se alegrar. Eu não sei você, mas toda vez que eu olho para mim, eu sempre encontro algo para me desanimar. Eu posso ver frutos de santificação, mas vai haver sempre razões, e razões abundantes para a tristeza e para o desânimo. A razão pela qual você não tem plena segurança da salvação e pelo qual você não goza dos benefícios do reino de Deus, que é amor, paz e alegria no Espírito Santo, é porque você não está olhando para Cristo tão somente. Ele não é a sua glória. Será você um cão? Será você um falso trabalhador? Será você uma falsa circuncisão? Eu gostaria de concluir, meus irmãos, lendo a letra de uma canção muito conhecida. Um hino antigo, escrito no século XVIII, chamado Rocha Eterna. Esse hino diz o seguinte: Rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foste morto em meu lugar, morto para me salvar. Em ti quero me esconder, só tu podes me valer. Minhas obras, eu bem sei, nada valem ante a lei. Ah, se eu chorasse sem cessar, trabalhasse sem cansar, tudo inútil, tudo vão, só em ti a salvação. Nada trago a ti, Senhor, espero só em teu amor. Todo indigno e imundo sou, eis, sem ti, perdido estou. No teu sangue, ó Salvador, lava um pobre pecador. Quando a morte me chamar e ante a ti me apresentar,
Rocha eterna, meu Jesus, que por mim, na amarga cruz, foste morto em meu lugar, quero em ti, somente em ti, me abrigar. Onde você tem se abrigado? Você está no Senhor? Você já depositou toda a sua esperança no Senhor Jesus Cristo? Seja você um descrente, seja você um crente professo, talvez um crente de muitos anos. O que lhe traz alegria no coração e paz no coração é a obra consumada do Senhor Jesus Cristo em seu favor. Então goze da alegria. Então durma o sono do justo. Então descanse na obra do Senhor Jesus Cristo. E acautelai-vos dos cães. Que o Senhor opere em nós, meus irmãos. Derrame o Santo Espírito dele e nos ajude a nos gloriarmos tão somente no Senhor Jesus Cristo. Que ele seja tudo para nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.